Bem, meus irmãos, vamos abrir em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E hoje é uma afirmação ou uma pergunta. Você é um colaborador de Deus? Você é um cooperador de Deus? É assim que a Bíblia nos apresenta. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, Pai, onde podemos nos reunir, Senhor, como igreja, para te adorar e para ouvir a tua palavra e as tuas orientações para a nossa vida. Eu te peço, Pai, que nesta manhã o teu Espírito Santo fale aos corações, o teu Espírito Santo possa conduzir o entendimento, para que o teu povo que aqui se reúne entenda que o Senhor nos chama para uma vida colaborativa com o reino, uma vida de serviço com o reino, uma vida onde nós, como soldados arregimentados pelo Senhor, batalharemos e lutaremos o bom combate. Que o teu Espírito Santo nos capacite. E também oro por mim, Senhor, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? E nós, cooperando ou colaborando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Deus não precisa de nossa ajuda. O fato é que Deus não precisa de nada que venha de nós. Deus não necessita de nossa colaboração. Deus não tem falta de nada, porque Ele tem tudo nele mesmo. Porém, em sua palavra, Ele nos chama de colaborador. Em sua sabedoria, Ele determinou que o seu povo cooperasse com Ele, que o seu povo colaborasse com Ele. Eu sei que algumas teologias modernas, de uns 500 anos, dizem que isso é impossível. Porém, a Bíblia nos mostra o seu povo colaborando com o Senhor. A palavra aqui, cooperando ou colaborando, sinergel, ela significa trabalhar junto, ser parceiro no labor, ser parceiro no trabalho. Ela vai aparecer ali em Marcos, capítulo 16, e hoje eu quero que você seja desafiado, eu quero que você entenda para aquilo que o Senhor está te chamando. Ela vai aparecer em Marcos 16, 20, a mesma palavra, diz o seguinte ali: e eles partindo pregaram por todas as partes, o quê? Cooperando com eles o Senhor. Vai aparecer também em Romanos 8, 28, quando fala que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 16, a mesma palavra vai aparecer. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que o quê? Auxilia, ajuda na obra e trabalha. Então, baseado na boa exegese, a boa interpretação de texto, quando Deus fala que nós cooperamos com Ele, Deus está dizendo claramente, por meio de sua palavra, que nós trabalhamos juntamente com Ele. Eu sei que parece meio escandaloso Deus dizer que nós somos seus colaboradores, que nós somos seus cooperadores, que nós somos aquele que o ajuda, o auxilia no trabalho, mas é isso que Deus diz em sua palavra. O problema do cristão moderno, do cristianismo moderno, é que ele entende que quando ele faz algo para o reino, ele está fazendo primeiramente para o pastor ou para a igreja, o que é um tremendo de um erro, o que é um grande erro. Deus exorta o seu povo que trabalhe com ele e ajude a ele, não porque ele precisa, mas porque ele assim o determinou. Mas como eu posso ser um colaborador eficiente, um cooperador eficiente de Deus? Como de fato eu posso falar, olha, eu sou um colaborador de Deus? Você pode falar, eu nunca vou falar isso, mas Paulo fala, nós cooperando também com ele. Paulo se coloca como um colaborador, um cooperador de Deus. Como eu posso ser um colaborador, um cooperador eficiente de Deus? Não alguém ineficiente para o reino. Primeiro ponto, primeira verdade, recebendo a sua graça. É necessário, antes de colaborar com Deus, que eu seja regenerado. Segunda a verdade aqui do texto. Segunda verdade sobre a colaboração do Senhor. Utilizando nossas vidas para construir algo para o reino.
Eu sei que todos temos obrigações, sonhos, projetos, só que um cooperador de Deus, ele constrói na sua vida algo de útil e algo permanente para o reino de Deus. E a terceira verdade de um colaborador, de um cooperador de Deus, nunca ficar desanimado. A maneira mais poderosa que Satanás tem de fazer com que o seu povo, o povo de Deus, não trabalhe para o Senhor, é desanimando o povo de Deus. E fazendo o povo de Deus ficar prostrado como ele fez no deserto. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo o desafio que nós temos. Será que você, sentado aí, eu aqui, nós podemos falar, olha, eu sou um colaborador de Deus, eu coopero com Deus, eu coopero com o reino de Deus? Ou que eu posso falar, eu sou evangélico? O que nós podemos dizer? Podemos ter a ousadia de Paulo? É uma frase muito comum que a gente escuta. Não olha para mim, olha para Jesus. É uma frase piedosa, realmente. Jesus é o consumador da nossa fé. Mas Paulo também diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está falando o quê? Olha para mim, porque eu tenho imitado a Jesus. O padrão do Novo Testamento é um padrão muito alto. Então vamos verificar como eu posso ser um colaborador eficiente de Deus. O verso 1 diz o seguinte: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Primeiro ponto aqui: só colaboramos com Deus se formos alcançados pela sua graça. Aqui fala que é possível receber a graça de Deus em vão. Como diz as antigas traduções, que eu acho bem engraçado, debalde, né? Receber a graça de Deus de maneira inútil. Então tem gente que Deus está dispensando a sua graça, e o que essa pessoa tem feito? Nada com a graça dispensada. É uma graça em vão, é uma graça que não está servindo para nada na vida dessa pessoa. Então a primeira coisa que devemos entender é o seguinte: eu fui alcançado pela graça, porque se eu não fui alcançado pela graça, eu não poderei ser um cooperador de Deus. Nem todo cristão regenerado é útil no reino. Nem todo cristão regenerado é útil no reino. Mas todo aquele que não foi regenerado é absolutamente inútil no reino. Aqui a gente observa em 2 Coríntios capítulo 13. Regenerado significa convertido. Teve um coração mudado, transformado por Jesus. Ali em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Paulo diz algo importante: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O que Paulo fala? Olha, verificai se vocês são crentes. Verifiquem no coração de vocês, na vida de vocês, se vocês passaram por uma experiência de novo nascimento com o Senhor Jesus. Não há como eu querer ser útil no reino se eu não for alcançado pela graça. Então, o primeiro ponto para que eu seja um cooperador de Deus é que eu tenha sido primeiramente alcançado pela graça do Senhor. Porém, quantas e quantas pessoas foram alcançados pela graça e são absolutamente inúteis? Por isso devemos entender que o primeiro ponto é: eu tive uma experiência de regeneração com o Senhor. Aí quando você entende, de fato, Deus me converteu, você pode pensar: se Ele me converteu, se Ele me tirou do lamaçal do pecado, me deu um coração de carne, é justo com Ele que eu não faça nada em prol do reino dEle? É justo com Ele que eu não ajude em nada ao reino dEle? É justo com Ele que eu não o retribua de alguma maneira com a minha vida, já que Ele entregou a vida do Filho dEle por mim? Somente alguém que foi regenerado pela graça terá esse pensamento. O que faria alguém que é apenas religioso? Olha, eu tenho a minha vida, eu tenho minhas coisas, né? A igreja tem as pessoas que trabalham e elas fazem, eu vou lá, assisto o culto e levanto a mão e fecho o olho e tá bom. Só que quando nós observamos o texto, é de alguém que recebeu, que foi tocado pela graça. Por isso, nós não podemos receber a graça de Deus em vão. E como é que os coríntios estavam recebendo a graça de Deus em vão? Primeiro, eles estavam dando ouvidos a falsos apóstolos. Ali em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, vamos abrir. Segunda Coríntios 11, 13. Diz o seguinte, falando das pessoas que se apresentavam como apóstolos na época.
porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E também eles receberiam a graça de Deus em vão, se não vivessem uma vida santa. Ali no capítulo 7 de 2 Coríntios, tem uma exortação à separação, né, à santificação, e o versículo 1 do capítulo 7 diz algo muito importante. Ora, amados, pois que temos tais promessas, quais promessas? De estarmos com Deus e Ele será nosso Pai e nós seus filhos naquele grande dia. Já que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A gente tem que ser santo em obras e em motivações, imundícia da carne e do espírito. Então, como é que eu posso receber a graça de Deus em vão? Não buscando viver uma vida de santificação. Deus não utiliza instrumentos de culto que estejam sujos. Se você pegar todo o livro de Levítico, a lei, você vai ver que tudo tinha que ser o mais puro possível. Nenhuma impureza. Você não poderia, por exemplo, dar um bezerro manco, cego ao Senhor. Representava impureza. Se você fosse trazer alguma bacia manchada para Moisés, para ele usar no tabernáculo, ele ia pegar aquela bacia e jogar na sua cara. É o que Moisés possivelmente faria. Por quê? Porque Deus não utiliza instrumentos sujos. Um cirurgião não pode utilizar instrumentos sujos. Um dentista não utiliza instrumentos sujos. Um chapeiro na lanchonete não deve utilizar instrumentos sujos. Deus quer nos usar e Deus quer que nós cooperemos com Ele. Mas precisamos nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando, sendo maturado no quê? Na santificação, no temor de Deus. O temor de Deus vai fazer com que eu ande uma vida santa. E andando uma vida santa, eu poderei então ser usado para o Senhor. Algumas pessoas de fato são usadas para o Senhor sem uma vida santa. São raras exceções. E essas pessoas geralmente não têm um fim muito bom. Não têm um fim muito bom. Então, o primeiro ponto. Como eu posso ser um colaborador de Deus? Recebendo a graça de Deus. Agora, há também um segundo aspecto, presente no contexto, não necessariamente no versículo, que é utilizando nossas vidas para construir algo para o reino. Se você voltar ali em 1 Coríntios 6, fala em nós cooperando também com Ele, você tem que lembrar que a Bíblia não tinha capítulos e versículos. Isso aqui é uma carta de Paulo, respondendo a cartas anteriores que os coríntios tinham enviado, e aqui Paulo está numa progressão de pensamento. Então, o pensamento não começa no capítulo 6, começa um pouquinho antes, e ele vai nos demonstrar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, construímos algo para o reino, vivendo como embaixadores de Cristo. O capítulo 5 de 2 Coríntios, bem ali pertinho do capítulo base, do tema base, o versículo 19. Diz o seguinte, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o quê? A palavra de reconciliação, de sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que coisa impressionante. Paulo fala o seguinte, olha, Deus nos colocou um ministério de reconciliação, e quando nós pregamos o Evangelho e pedimos que vocês se reconciliem com Deus, quem roga através de nós? O próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Senhor. Ele fala, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo. Quem enviou? É da parte de quem? Aquela antiga expressão é da parte de quem? Da parte de Cristo. Reconciliai-vos com Deus. Então, nós construímos algo para o reino, quando de fato nós nos comportamos como embaixadores de Cristo. Aí eu pergunto, pode um embaixador de Israel utilizar uma bandeira do Hamas? Não, então pode um embaixador de Cristo utilizar uma bandeira que não seja a santificação, que não seja uma vida produtiva de serviço para o Senhor, uma vida onde o Senhor seja glorificado? Porque nós nos chamamos de cristãos, pequenos cristos, cristinhos, né? É o que nós somos. E quando nós nos falamos, nós somos cristãos, nós somos servos de Cristo, e de fato não vivemos como, e não somos cooperadores com Ele, estamos quebrando o terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Quem se lembra? Vou dar uma dica, os primeiros 4 referem-se a deveres para com Deus.
O Kleber eu não lembro, não fica, eu não vou fingir que lembro, mas eu estou com medo de falar. Ele falou, eu não lembro, então ninguém pode cobrar dele. Oi? Que na catecismo luterano o terceiro é invertido. O Lutero une o primeiro e o segundo num só. Né? Mas todo o resto da cristandade, o terceiro mandamento é não usarás o nome do Senhor em vão. Quando eu falo, eu sou um cooperador de Deus e não coopero com Ele. Eu sou um cristão e não sou um embaixador do reino de Deus. Eu não estou utilizando o nome de Deus em vão. Então, eu tenho que entender uma coisa. Aqui neste mundo, aqui nesta terra, eu sou um embaixador de Cristo. Alguém que leva a bandeira do Senhor. Alguém que trabalha para o reino do Senhor. Eu tenho alguém a qual eu devo prestar contas. Então, Paulo fala, rogamos para que as pessoas se arrependam de seus pecados, e falamos isso por parte da graça de Deus, e quem fala isso em nós é Cristo. Você é um cooperador de Deus? Você tem se portado como embaixador de Cristo? Você tem se andado como alguém de fato? Ali está um cristão que é um embaixador de Cristo? Porque a Bíblia nos exorta a cooperar com Ele. Aliás, Paulo já chega à conclusão óbvia, se eles de fato são regenerados, eles são cooperadores de Deus. Eles colaboram com Deus. Cri, por isso, falei. A boca fala, o que o coração está o quê? Cheio. Se está cheio de Cristo, do seu reino, qual será o assunto? Cristo, o seu reino. A segunda verdade sobre utilizar nossas vidas para construir algo para o reino, vai estar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 8 ao 15. E a gente tem que construir para o reino utilizando bons materiais. Aqui Paulo usa uma linguagem de construtor. Versículo 8. Capítulo 3 de 1 Coríntios. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Galardão é recompensa. Qual é? Não faço ideia. Porque nós somos cooperadores de Deus, ou colaboradores de Deus. O que nós somos? Cooperadores, colaboradores, ajudadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Claro, Paulo aqui ele aplica primordialmente a ele, a Apolo e a outro, só que isso é por extensão a todo crente. Continuando, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, apóstolo, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Temos aqui Paulo falando de ministério, de trabalho, não de salvação. E Paulo fala o seguinte, olha, tem gente que constrói a sua vida, tem gente que constrói a sua dedicação para o reino com dois tipos de materiais. Materiais descartáveis e materiais que duram. Tem gente que a sua vida é descartável, que o que ele está construindo é algo descartável. A gente vê, por exemplo, aqui que todos vamos ser cobrados pelo Senhor pelo nosso trabalho. Imagina, você vai, morri, vou para o céu, que legal, acontece juízo. Você não vai se perder se você for um cristão regenerado, um cristão genuíno. Aí Deus fala, amém, você agora tem um reino aqui. Mais uma pergunta, com que material você construiu a sua vida para a minha glória? Como você agiu? Eu posso provar as suas obras e verificar se a sua vida para mim foi descartável ou não? É isso que Paulo está dizendo aqui, nós vamos prestar contas. Agora, o que estamos colocando sobre o fundamento
Cristo é o fundamento. Como vamos construir a nossa vida sobre Cristo? Com materiais descartáveis ou com materiais permanentes? A nossa dedicação, ela é uma dedicação descartável ou ela é permanente? E é uma pergunta. Tem uma história muito conhecida. Eu faço uma pergunta. Qual dos 3 porquinhos você é? Você acha que 3 porquinhos tirou a ideia de onde? Eu vou construir a minha casa com palha. É mais fácil. Não é tão difícil. Vai vir um lobo e vai fazer o quê? Soprar. E o que vai acontecer com a palha? Mas talvez eu quero ter um pouquinho mais de esforço. E eu vou construir de madeira. É melhor do que palha. Vai vir um lobo e... Não, eu vou trabalhar duro. Eu vou perder mais tempo, eu vou ganhar mais tempo trabalhando, minha casa vai demorar mais tempo para fazer, mas ela será permanente. Eu vou construir de alvenaria. Vai vir um lobo. E aqui a gente vê a mesma coisa. Se você observar aqui, você tem alguns materiais. Ouro, prata e pedras preciosas. São materiais permanentes. E você tem aqui madeira, feno e palha, ou restolho. São materiais descartáveis. Paulo fala, um dia estaremos diante de Deus. E Ele vai nos dizer que tipo de material nós construímos a nossa vida cristã. Ele vai olhar para nós e falar, a sua vida cristã para mim foi tão permanente quanto uma palha, um feno, madeira. Ou Ele vai falar, você construiu sobre a sua vida, sobre o fundamento de Cristo, um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, e isso o tempo não corrompe. Isso é um cooperador de Deus. E saiba de uma coisa, você vai prestar contas ao Senhor. Verso 13, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ele vai pegar, eu vou pegar aqui o fogo da minha visão, o fogo daquilo tudo que eu consigo verificar, e vou ver se você viveu uma vida para a minha glória. Aí vai ter aqui 2 tipos de crentes, né? Verso 14 e 15, se a obra de que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá recompensa, galardão. Qual é? Não sei. Tem algumas especulações, mas o púlpito talvez não seja o lugar que eu devo especular. Esse vai permanecer. Olha, você fez uma grande obra, parabéns. E o verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Aí Deus vai ver, é carnal, infantil, sempre precisando de leitinho, nunca produtivo no reino de Deus. E reino de Deus, ser útil, cooperar com Deus, é uma coisa muito simples no Novo Testamento. É a igreja, tá? Aí eu coopero com Deus do meu jeito. Não, Paulo está escrevendo 1 Coríntios a quem? Aos cristãos da igreja de Corinto. Então, quando Paulo fala cooperadores de Deus, ele está se referindo àqueles que ajudam a igreja de Corinto. Então não tem, porque eu coopero com Deus. Não, isso aí é bobagem, não, pós-moderna, que inventaram agora. Aí Deus vai chegar em alguém e vai falar, olha, não sobrou nada do que você fez. Mas Deus, eu vou ser salvo. Vai, passa, vai. Porque assim, será salvo como que pelo fogo. A ideia aqui, será salvo por um tris. No limite aqui, ó. Porque não é por obras, graças a Deus. Um limite. Não porque o que construiu em pedras preciosas, em ouro e prata não errasse, não, mas a sua motivação, o seu desejo, o seu tempo, o seu esforço, a sua vida estava dedicada para ser um cooperador de Deus. E ele vai chegar lá e naquele grande dia o Senhor vai falar, olha, bem-vindo, bendito de meu Pai, porque vocês fizeram isso, aquilo outro, e a gente vai falar, aqueles que de fato são cooperadores do Senhor. Nós, quando fizemos isso? Porque o cooperador de Deus sempre vai achar que ele faz menos. Mas ele sabe que faz. Ele sabe que se dedica. Então, Deus nos chama a uma vida de cooperação, a uma vida onde vamos construir algo para o reino. Algo que o Senhor possa ver como permanente. Alguém já ouviu falar em Dwight Moody?
Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, era o Billy Graham antes de o Billy Graham existir. Tinha um sapateiro que ia na fazenda dar aula para um único aluno de escola dominical. Esse aluno era o Moody. Eu não sei o nome do sapateiro, agora a obra dele permaneceu. Tenho a certeza disso. Moody, ele vai participar de um grande reavivamento em Chicago. Muitas vidas serão salvas. Moody é um dos paradigmas de inspiração de Billy Graham. Então a gente observa que devemos construir algo para o reino, algo que seja permanente. A sua motivação, a sua dedicação seja correta, seja com material de valor. Não ache e não fique satisfeito. Não, mas eu vou para o céu. Você vai para o céu. Não tenha dúvida, se você creu em Jesus Cristo, confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, você será salvo. Agora, Cristo merece a minha gratidão, a minha dedicação, o meu louvor, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha saúde, a minha família, o meu carro, os meus dons e talentos. E ainda isso é muito pouco. Porque essa mesma recompensa que Ele dá ainda é pouca. Não é pouca, é algo que eu não mereço. Porque tudo que eu der para Ele, pedras preciosas, ouro e prata, isso é pouco. O que Ele me dá de recompensa ainda é graça. Ainda é algo que eu não merecia. E o terceiro aspecto de um cooperador de Deus, um colaborador de Deus, é nunca ficar desanimado. Por quê? Quando você vai trabalhar em construção, tem momentos difíceis, tem momentos que são pesados. Eu lembro quando eu fui encher a laje da minha casa, eu comecei muito animado às 6 da manhã, e não tinha aquele negócio, era subir no balde, é uma maravilha. Às 6h25 da manhã eu queria morrer. O que eu estou fazendo aqui? Era minha casa. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. Se você me chamar para fazer uma laje, com todo respeito, eu dou um jeito de pagar um pouco para você achar alguém, porque é uma coisa horrível. Horrível. Terrível. Eu admiro quem consegue. Eu consegui, fiquei 3 dias com febre depois. Porque a obra do Senhor, quando você leva a sério, quando você constrói com palha, feno, aí não. Mas quando você leva a sério, cooperação com Deus, eu vou trabalhar com Deus, e vou trabalhar para Deus, vai ter momentos de desânimo. E Deus nos exorta a não ficarmos desanimados, porque o desânimo vai nos paralisar na obra de Deus. Um colaborador de Deus, um cooperador, vai ter desafios, e muitas vezes desafios que podem sim nos fazer desanimar. Isso pode ocorrer. Só que devemos depender de Deus e olhar em suas exortações a nós. Primeiro, para não ficar desanimado, devemos abundar na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Nesse capítulo, 1 Coríntios 15, Paulo está falando da ressurreição, daquele grande dia onde seremos transformados. Mas ele termina dando uma exortação para que a gente não fique desanimado. Por quê? Porque ele sabe que até aquele grande dia, o que pode acontecer com o nosso coração? Ficar desanimado. Versículo 58 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha o que ele fala aqui. Portanto, por causa disso, em razão disso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. O que ele quer falar com isso? Seja constante. Por quê? A inconstância é um problema no reino de Deus. Tem uns crentes, tô aqui, depois tô aqui, ó, Billy Graham aqui, ó, tô o Spurgeon. Aí dá 3 semanas, tá aqui. Eu estou Elias na caverna, depois eu estou aqui de novo. Essas pessoas não conseguem ser produtivas para o reino. Não dá. Não dá. Elas são inconstantes. Aqui fala, serem constantes. E firmes, inabaláveis, persistentes. O que significa? Que a chave para viver uma vida de cooperação, de sucesso com o Senhor, é não desistir. É continuar. É ser firme, inabalável, persistente, como diria
o grande teólogo Rock Balboa, não é quantas vezes eles se derrubam, é quantas vezes você se levanta e fica de pé novamente. Paulo nos exorta a continuar, a persistir na obra do Senhor. Ela não será fácil, mas devemos continuar. E ele diz também sempre, não algumas vezes, mas sempre abundantes, dedicados, sempre dedicados. Porque alguém que está para baixo, inconstante, que não persiste, não pode ser abundante na obra de Deus. Paulo fala, eu quero que vocês se dediquem sempre, sempre tendo grandes frutos na obra de Deus. E saibam de uma coisa, o vosso trabalho não é inútil no Senhor. Não pense que o que você faz para Deus é inútil. Nunca é inútil. Os homens podem não reconhecer, as pessoas podem não ver, mas para o Senhor não foi inútil. Não foi. Mas por que não é inútil? Vamos para Hebreus capítulo 6, versículo 10. E no contexto ali de Hebreus, eu sigo a tradição majoritária que entende que é Paulo, embora modernamente a academia diga que não foi Paulo o autor de Hebreus. Eu ainda preciso de uma prova contundente para negar 1800 anos de história, então para mim ainda é Paulo. Hebreus capítulo 6, versículo 10. O que estava acontecendo ali? Os crentes de origem hebreia estavam desanimados. Por quê? Porque estava tendo perseguição, estavam roubando os bens dele. Não estavam desanimados porque alguém na igreja foi injusto, porque estavam... Não, estavam desanimados porque estavam sendo perseguidos e porque roubaram os bens deles. É um motivo grande. Aí alguns estavam talvez querendo voltar para o judaísmo. Por quê? Porque não vai ser perseguido. Aí o autor fala, olha, não façam isso. Vocês vão negar a Cristo. E ele dá aqui uma dose de esperança. Verso 10 do capítulo 6 de Hebreus. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor para com que o seu nome mostrasses, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza de esperança até o fim, para que não vos façais negligentes, ociosos, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aqui tem algo para nós, olha. Deus não se esquecerá do trabalho que você fez. Jesus fala, se alguém der um copo de água a alguém por minha causa, não ficará sem sua recompensa. Deus não esquecerá do trabalho que você já fez para o Senhor. Não se preocupe, mas eu quero que você que trabalha para o Senhor, trabalhe até o fim. Não seja negligente. Imite aqueles que herdaram as promessas. Imite aqueles que herdaram as promessas. Então o que nós temos aqui? Uma exortação que nos conclama a nunca desanimar. Por quê? Porque Deus não é injusto. Eu sei que tudo o que eu fiz pelo Senhor, o Senhor está vendo. Isso gera responsabilidade, porque o Senhor está vendo, sabe a minha motivação, mas também gera conforto. O Senhor está vendo, Ele sabe a minha motivação. Então, dito isto, eu que comecei com uma afirmação no início, termino com uma pergunta. No seu coração, responda a si mesmo. Você é um cooperador de Deus? Você é um colaborador de Deus? Ou se Paulo escrevesse, você falaria, Paulo, me exclua fora dessa, porque eu só fui salvo só. Que a gente possa meditar nisso e verificar se de fato somos cooperadores do Senhor. Talvez você pense, não, mas eu não tenho experiência necessária, eu não tenho conhecimento necessário. Você está possivelmente com uma Bíblia Almeida na mão. Almeida resolveu ser missionário e trabalhar com tradução com 16 anos de idade. Ele é um português, conseguiu ir para, hoje, a Indonésia, por meio da igreja holandesa. E ficou lá até morrer. Então, que a gente tenha o mesmo desejo, o mesmo coração de ser um colaborador de Deus, aonde o Senhor te chamar. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino?